aqui. Boa tarde. Seja bem-vinda, Sandrinha. Ó, eu vou convidando os pessoal aqui, hein? Vou chamando o pessoal, aperto o aviãozinho aí, vou fazendo os convites para que vocês venham e façam isso também. Vão convidando o pessoal aí. Ó, tô aqui enviando aqui o aviãozinho para que as pessoas já estão. Boa tarde a toda. Olha, Terezinha, pastora Terezinha, Kelvin, sejam bem-vindos. Cadê Luz? Gente, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma live. Nós estamos aqui na casa da pastora Terezinha, Quintanilha, aqui em São José dos Campos. E eu quero agradecer a todos vocês que já entraram e os que vão entrar também, né? Para nós participarmos dessa tarde, dessa live. Eu creio que será bênção nas nossas vidas. A psicóloga Lucília já está entrando. Então, vão convidando mais pessoas. Vão convidando aí, que eu tenho certeza que será uma tarde abençoada. Você vai aprender muito, e eu também. A Lucília, ela está entrando. Lucília, se você quiser, entra de novo. Não entrou, não. Oi, amados, está um pouco escuro. Eu estou aqui na varanda, foi o melhor lugar que eu encontrei para ficar um pouquinho mais claro. Mas se tiver muito escuro aí para vocês, eu vou tentar. Eu não tenho mais um local aqui que possa clarear mais. Nós estamos aguardando aqui a psicóloga Lucília, nossa amada, amiga de muitos anos já, tem participado já com algumas lives conosco, e ela estará falando hoje sobre quando a alma adoece. Ah, peraí, ela está entrando. Deixa eu ver agora. Boa tarde. Ah, tá boa a claridade? Ah, que bom, Márcia. Que bom. Ela está me perguntando qual é o tema, é quando a alma adoece o corpo. É a Andréia que perguntou, né? Lucília, seja bem-vinda, Lucília. Está um pouquinho escuro também. Também estou achando, eu abri até a persiana, mas achei que ficou escuro para mim. Aqui, ó, a Cris Pacheco está dizendo, não está escuro, não. Está vendo aí? Nem a minha parte. Ô, Cris, a parte dela, como está, Cris? Responde aí, pessoal, para a gente. Amados, vocês que estão aí, responde como é que está. Seja bem-vinda, Márcia. Responde aí, Raquel, como é que está a imagem? Está muito escura? Como é que está, pessoal? Como é que está a Lucília, Raquel? Porque senão eu perdi, Margarete. Faz o quê? Não, para mim tá bom. Ó, aqui a Márcia diz que eu acho que está boa, que a claridade está boa para as duas. Está ótimo. A sua parte também, que a Cris Pacheco falou. Márcia diz, está muito boa, a imagem está ótima. Ah, então tá maravilha. 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 Se para eles está bom, está ótimo também para nós. Agora, você tem condições de clarear mais um pouquinho? Eu posso tentar fechar a persiana, porque aí eu fico com a iluminação só aqui do teto. Não sei, você vê aí. Para mim, ó, a paz querida Luciana, Luciane, né? Alves, seja bem-vinda, todos vocês. Lucília, seja bem-vindas também. Nós já estamos com 8 pessoas, graças a Deus. Estamos começando bem. E eu creio que esse tema é um tema muito forte, né, Lucília?
importante. Isso, é um tema forte, né? Quando a alma adoece o corpo. A Valéria, Valéria, seja bem-vinda, Valéria. Nós estamos aqui, saudade de todos aí na igreja, viu? E é um tema, assim, muito pertinente, é um tema atual, é um tema que nós vivemos diariamente, todos nós, cada um dentro de um contexto, e que realmente precisamos mesmo ter consciência. Aí você colocou aqui, vai falar sobre o conceito, né? E nós já podemos dar início, né? Porque nós começamos... Você viu a hora exata aí que nós começamos, Lucília? Já tem uns 5 minutos, né? 5 minutos, mais ou menos 17h05, mais ou menos, né? Sim. Então, para a gente poder ter uma noção, Raquel, de hora para término, viu, Raquel? Então, Lucília, para nós não perdermos tempo, porque eu sei que o pessoal está interessado. Olha, a Érica está aí, seja bem-vinda, Érica. Pessoal, vão apertando aí esse balãozinho aí, vão dando sinalzinho aí que vocês estão presentes para poder o Instagram convidar mais pessoas, tá bom? Isso, bom mesmo. Mas, Lucília, minha querida, fique à vontade, nos dê esse esclarecimento, que eu tenho certeza que todos os que estão aí na live estão interessados em conhecer o que acontece, como a alma adoece o corpo. Sim, eu quero só dar um abraço para a Elisângela, que é aqui de Cachoeiro, que é uma amiga do coração, que já está nos ouvindo também. Bom, vamos falar um pouquinho, então, desse tema. Primeiro, entendendo um pouco o que é a alma. Quando a alma adoece o corpo. Então, vamos entender como o nosso organismo está composto. O ser humano, ele é composto de espírito, alma e corpo. Na verdade, a gente sabe que uma parte não se separa da outra. Logo, uma parte vai o quê? Interagir com a outra o tempo inteiro. Então, a gente tem aí o espírito, para entender espírito, alma e corpo. O espírito é aquela parte que nos liga ao sagrado, ao transcendente, ao sobrenatural, independente do credo de cada pessoa. Então, o espírito é aquela nossa parte que nos liga ao sagrado, ao sobrenatural, ao transcendente. Nós temos aí, então, agora a ideia de alma, para discernir alma e espírito. Então, a alma vem do grego psique, que significa vida, que significa ser. Então, a alma tem toda aquela estrutura do nosso sentimento, do nosso pensamento, das nossas emoções, tudo que está ligado à inteligência, aquilo que nos faz respirar é a alma. Então, tudo daí a gente já consegue começar a pensar quando a alma adoece o corpo. Então, quando os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que nós pensamos podem causar sequelas, doenças, consequências, impacto no nosso corpo. E o corpo, mesmo parecendo tão óbvio, né? O corpo vem de soma, a palavra soma, do grego. Então, o corpo é onde, na verdade, é a parte visível, onde tudo acontece, onde tudo é manifesto. Então, quando a alma ela interage com o corpo, ela expõe através do corpo, ela expressa através do corpo toda a carga de afeto e de sentimento. E aí, Margarete, a gente já pode definir um pouco doenças somáticas. Por quê? A psíquico tem a ver com a psique, a alma, somático, soma, tem a ver com o corpo. Então, doenças psicossomáticas são aquelas doenças que surgem no corpo, mas elas têm origem na mente, na alma.
daí quando a alma adoece o corpo, né? Quando algo não vai bem em nós, e isso é manifesto de alguma forma no nosso corpo. As emoções, ela tem esse poder de nos deixar bem. É interessante quando alguém está muito feliz, a pele mostra isso, os olhos mostram isso. Normalmente, quando estamos muito felizes, estamos bem, o nosso organismo recebe isso, ele corresponde, inclusive, é muito interessante quando a gente percebe em fotos, né? Algumas pessoas, e na foto, ela demonstra isso quando não está bem. E alguém que está triste, mesmo não dizendo, às vezes a foto revela isso, na forma do olhar, na forma mesmo do rosto, como a face se expressa, até o sorriso fica sem graça quando a gente não está muito bem. E aí é importante, Margarete, discernir a diferença entre somatização e psicossomático. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, olha. Sim, a pessoa está somatizando, mas a gente precisa entender melhor qual a diferença entre somatização e psicossomático, ou psicossomatização, para a gente entender melhor o tema de hoje. Então, o que é uma doença somática, onde a pessoa está somatizando? São na verdade, aquelas pessoas que fazem sintomas como descarga emocional. Então, quando a pessoa esteja somatizando, ela promove sintomas no corpo, mas esses sintomas não aparecem nos exames. Quando é feito clínico, não aparece lá. Porque, na verdade... Como? No caso, aquela doença, então, fibromialgia, seria uma doença, seria essa somatização? Pode ser visto como somatização. Mas a fibromialgia, ela acomete a parte muscular, ela é bem caracterizada, né? E pode ter um viés de somatização, sim. É isso mesmo. Agora, um exemplo talvez mais clássico e claro seria uma pessoa, por exemplo, que se aborrece muito e logo depois, um tempinho, ela faz, por exemplo, uma diarreia sem sentido. Sim. É uma descarga emocional. Ela não comeu nada que fez mal, ela não está com nenhum tipo de bactéria, de nada que causasse. Ela faz o exame e nada aparece ali. Então, um outro exemplo de somatização são aquelas pessoas que se aborrecem e ficam afônicas. Elas ficam sem a voz durante um período, ficam muito roucas, né? E ali a gente vai ver uma causa orgânica alguma, né? Então a gente entende que essa pessoa somatizou, porque na verdade o que está acontecendo? Ela não tem um exame clínico comprovando, ela tem dores no estômago, por exemplo, mas não aparece. Se ela fizer ali os exames corretos dela, a endoscopia, por exemplo, não vai aparecer nada. Se for somatização, não vai aparecer nada orgânico. Mas ela tem um sintoma. E isso é até muito mais difícil, né? Não, assim, para... E mais ainda, porque quando a pessoa vai ao médico, e o médico pede os exames e não vem absolutamente acusando nenhum quadro clínico, o médico costuma olhar para a pessoa e dizer, você não tem nada. E esse é um problema, porque ela sente, ela sofre, ela apresenta sofrimento psíquico com aqueles sintomas, mas ela não tem nos exames nada comprovado. Então, fica claro
que a pessoa tem um quadro de fundo emocional. Antigamente usava-se mais essa expressão, isso aí é um problema de fundo emocional, porque na verdade não há diagnóstico preciso. Agora, é importante considerar que qualquer pessoa, mesmo que ache que a questão seja... Eu vou falar sobre o refluxo. Tem a Andréia está falando alguma coisa sobre o refluxo. É isso mesmo, só que o refluxo, ele também pode ter o quadro clássico de doença psicossomática. Então, eu vou caracterizar melhor. Agora, eu estou falando só da somatização, que é aquela pessoa, como eu disse antes, que ela tem os sintomas, mas ela vai ao médico, o médico pede exames e não aparece absolutamente nada nos exames. Não há achado clínico, mas ela tem os sintomas e ela está sofrendo. Então, na verdade, ela precisa identificar quais são as dificuldades emocionais geradoras dessa necessidade de descarga emocional. É uma descarga emocional no corpo dela. É somático porque surge no soma, no corpo, né? E a doença psicossomática, que é o nosso alvo hoje, né? A doença psicossomática, na verdade, ela começa na mente, ela é fabricada, digamos assim, ela é originada na nossa mente através dos pensamentos que temos, através das emoções negativas que nós não conseguimos resolver. Então, ela aparece na alma, ela surge na alma e ela, na verdade, vai ser expressa no corpo. Mas, ao contrário da somatização, Margarete, a doença psicossomática, ela é caracterizada em quadro clínico. Meu é constatado que tem um problema no estômago, por exemplo. Só que sim. Ela gera mesmo a enfermidade, então, a psicossomática. Ela gera mesmo a enfermidade. Sim. A diferença é que a enfermidade que é gerada no corpo, ela originou-se da psique, da alma. Emocional. São as emoções que estão, entre aspas, fabricando essa patologia. E aí, se fizer uma endoscopia, vai aparecer o refluxo. Ele existe, é clinicamente comprovado. Essa é a diferença, né? Já tem até os estudos avançados da medicina psicossomática. Essa é a diferença. E o refluxo, como a Andréia muito bem colocou, quando o refluxo não tem achado clínico nos exames, é considerado somatização. Quando ele é feito a endoscopia, por exemplo, e ele é localizado, né, toda uma questão do exame, aí a gente diz que é uma doença psicossomática se foi originado nas emoções. Porque nem todo mundo que tem refluxo está com doença psicossomática ou somatizando. Existem a doença do aparelho gastrointestinal. Então, necessariamente, a pessoa precisa discernir com o médico se foi fruto emocional ou não. E é bem importante caracterizar para as pessoas que estão nos ouvindo e que estarão nos ouvindo posteriormente que o diagnóstico psicológico ele é um diagnóstico de exclusão. O que é isso? Primeiro, nós vamos checar questões orgânicas. O médico precisa... Se não for nenhuma causa orgânica, é que encaminha para o psicólogo. Porque aí é tudo emocional. Só um minutinho. A Patrícia está dizendo que ela está sem som, mas a Elisângela diz que estou ouvindo. Está
com som, amiga. Ah, tá com som, tá com som. Já era o som dela, mas continue. Sim, então é importante, sim. Não, Você pode queria... falar, querida. Sim. Então, é importante, assim, essa diferenciação para a gente entender que o diagnóstico psicológico ele é de exclusão. Porque, às vezes, a pessoa sente alguma coisa e ela diz assim, eu nem vou procurar o médico, eu já sei que isso é fundo psicológico, né? E isso é coisa da minha cabeça. Por mais que seja coisa da cabeça, precisa tratar o sintoma. O refluxo, por exemplo, que a Andréia colocou, ele é um sintoma importantíssimo para o psicólogo. Por quê? Quando o refluxo ele tem uma origem psicológica, emocional, a gente minimamente entende que a pessoa não está conseguindo digerir o problema e ele volta. Olha que coisa grave. Olha que coisa interessante, né? Da gente entender. Essa interação do corpo com a mente, ela é constante. Não tem como dissociar isso, não tem como dividir isso. O corpo e a mente interagem o tempo todo. E o adoecimento, às vezes, vem desse processo emocional quando a pessoa não dá conta do que está ocorrendo na vida dela. Né? E é interessante considerar que nós temos emoções positivas, que são favoráveis a nós, mas nós temos emoções, as negativas, que são desfavoráveis e que são geradoras de quadros disfuncionais. É importante lembrar que nós devemos investir, Margarete, na nossa vida, na parte boa, igual você está fazendo aí em São Paulo. É desse jeito, porque essas emoções positivas que você está vivendo na sua viagem, por exemplo, elas vão te deixar cada vez mais bonitas aí. Que maravilha! Só que tem um detalhe importante. Nós precisamos nos abastecer das emoções positivas a maior parte do tempo. Por quê? E não é isso que acontece, né? Não, a emoção positiva, ela vai embora, Margarete. Ela não fica dentro de nós. Ela some. Usamos, ela nos faz bem naquele momento, ela é um momento marcante na nossa vida, mas depois ela só deixa saudade. Quando a gente vê as fotos, né, dos passeios, os vídeos que nós fazemos, mas ela termina ali. Ela tem um efeito bem temporário. Agora, e por isso, eu não sabia. Precisamos mantê-las. Por isso precisamos a cada dia renovar. Quando a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, me alegram muito, porque é um lembrete que as nossas forças também podem ser e devem ser renovadas a cada manhã. Né? E quando nós não temos força, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a emoção, ela é importante em todo o tempo. Né? Agora, ao contrário da emoção positiva que nós recebemos, usufruímos e depois ela, na verdade, se esvai, a emoção negativa não resolvida é a que fica. Ai, Jesus! Meu Deus, que é isso? Nós deveríamos resolver cada capítulo com início, meio e fim logo. Nós não deveríamos guardar mágoa, guardar raiva. A Bíblia diz, longe de nós toda raiz de amargura. A Bíblia deixa claro isso. Não deveríamos ter raiz de amargura, raiz de mágoa, de rancor, pensamentos raivosos. Não deveríamos ter, né? Infelizmente, nem todo mundo consegue resolver. Né? É verdade. Bastante difícil. Muito, para muitos é muito difícil. E, na verdade, Margarete,
tem situações que são graves mesmo. Né? E onde está o perigo? Onde essa situação não resolvida se prolonga. Por quê? Já tem lá a marquinha. E com a emoção negativa prolongada, aquela marquinha vai ficando ali, olha, igual um pingo de água, constante, insistente. Eu não sei se você já ouviu falar, e se as pessoas que estão ao nosso alcance já ouviram falar, nos órgãos de choque no nosso corpo. Já ouviu falar alguma coisa nesse sentido? É como órgão? Órgãos de choque. Não. Pois é um dado importante também da gente considerar. O que são os órgãos de choque? São aqueles órgãos que, dependendo da nossa hereditariedade e dependendo da predisposição do nosso organismo, são os órgãos que as emoções vão correndo para lá e ficam alojadas lá. Algumas pessoas, o órgão de choque é o estômago, como nós estamos falando. Antigamente tinha úlcera nervosa. O que era úlcera nervosa? Se não o que chamam hoje, talvez, de gastrite, problemas, lesões no estômago, provocadas pelo emocional, provocadas pela alma. Né? Então, algumas pessoas, o órgão de choque é a garganta, as cordas vocais, a pele, né? A psoríase aí, já ouviu falar na psoríase, né? A psoríase é quando o órgão de choque da pessoa é a pele. Então, ela se aborrece ou tem algo mais sério, aparece lá o quadro de psoríase, seja no cotovelo, seja nas mãos, em outras partes do corpo, no couro cabeludo, às vezes no ouvido, né, na orelha. Então, nós temos aí a psoríase como um exemplo que a gente poderia dar. Mas, enfim, o órgão de choque são os rins. Outros, né, o órgão de choque, você vai ver todo o trato respiratório através das alergias, asma, bronquite, problemas no pulmão. Então, assim, o intestino é um órgão de choque muito forte. Às vezes, a pessoa, como eu disse antes, se aborrece e faz diarreia. Mas algumas pessoas, quando se estressam muito, se desgastam muito, fazem o contrário. O quadro de constipação, que é a prisão de ventre. Não consegue ir ao banheiro. Então, é importante que cada pessoa ao nosso alcance identifique qual é o seu órgão de choque ou quais são. Às vezes tem mais de um. Quais são os órgãos de choque? Às vezes é o aparelho reprodutor, Margarete. Tem muitas questões ligadas à sexualidade. Né? Existem mulheres, por exemplo, que fazem dores enormes na hora do ato sexual, né? A dispareunia, e a partir daí o quê? Ela limita com a questão orgânica, através da doença psicossomática, ela limita a atividade sexual, porque ela sente dor. Sim, eu já conheço pessoas assim com esse problema. Sim. Então, nós precisamos estar o quê? Considerando, né, essas limitações do nosso organismo. É importante lembrar para as pessoas que têm filhos que a partir de mais ou menos, isso não é tão... A psicologia nada é tão matemática, né? Mas, assim, a partir de mais ou menos 5 anos, a criança já pode ter doença psicossomática ou somatizada. Meu Deus, tadinho, né, mãe? É importante, porque às vezes as mães levam no médico, o médico não entende, não encontra nada, ela está somatizando. Somatizando. Para você ter uma ideia,
Eu trabalhei como psicóloga em escola e creche muitos anos da minha vida. E numa das creches que eu trabalhei, ela tinha um berçário lindo, muito grande, né? E quando as crianças saíam do berçário, elas iam para o maternalzinho. O maternalzinho era mais ou menos de 1 ano e 2, até uns 2 anos de idade, aproximadamente. E eu via com clareza que essas crianças, quando ficavam no horário integral, né, muitas vezes eu vi isso. A mãe entregava a criança às 7 horas, nessa creche, e ela buscava o filho às 19, já de janta e banho tomado. Né? Eita, que maravilha! Mas quando essa criança adoecia, a mãe tirava, às vezes, 3, 4 dias de licença para cuidar do filho. Esse pequenininho, né? Então, a mãe ficava direto dando remédio, as alimentações, tudo certinho, colocava para dormir, a criança melhorava. Aí a mãe levava para a creche, 4, 5 dias depois. Não demorava muito, a criança ficava doente de novo, Margarete. E aí eu perceber, uma ou outra criança, não eram todas, mas uma ou outra criança adoecia para ficar em casa com a mãe. Gente. Ou seja, somatizada. Somatizada. Tinha achado clínico, né? Elas somatizavam, porque, na verdade, elas entendiam que doentes, elas tinham o ganho de ter a mãe presente direto. A Érica está dizendo, eu conheci uma com 4 anos que teve queda de cabelo e dizia estar de dieta. Na verdade, era falta de apetite, porque os pais estavam passando por um processo de divórcio. Sim. Olha, gente. É desse jeitinho, né? A gente só tem que discernir se é um movimento somático ou se realmente tem uma doença psicossomática que precisa ser tratada clinicamente. De qualquer forma, tem que ser tratado clinicamente também. Deixa eu ver se eu entendi bem. O somático é quando não tem diagnóstico médico. Isso, mas tem um sintoma. Só não tem achado clínico. O médico não pode dizer, a senhora tem um problema no estômago. Ele não tem documento. Tem os sintomas, mas não tem o diagnóstico, não é isso? Né? E o somático é quando tem os sintomas, mas também tem o diagnóstico médico. Através de exames, ele constatou que existe uma enfermidade. Sim, mas a diferença desse quadro, que tem sintoma, tem a doença e constatou de uma outra doença que não seja psicossomática, é que esse quadro que você descreveu agora é originado pela mente, pelo emocional, né? A diferença é essa. Existem pessoas com problema de estômago que não estão com doença psicossomática. São doentes mesmo a nível gástrico e não tem nenhum problema emocional. Ali acometeu o órgão, alguma doença. Existem doentes renais crônicos que são pessoas de bem com a vida, só ficaram doentes dos rins. Né? Entendi. Psicossomática, quando ela tem o quê? Uma origem emocional, de fundo emocional. E se tiver, o diagnóstico é uma doença considerada psicossomática. Se não tiver um diagnóstico clínico, é uma somatização. Né? Mas nem toda dor no estômago é psicossomática. Porque nem toda dor no estômago é originado no emocional ou na mente, nos pensamentos. Ok? Eu acho que agora ficou mais caracterizado. É aquela alergia, por exemplo, que médico nenhum descobre por que tem aquela alergia, já fez vários testes, não descobre. A pessoa está somatizando. Agora, se ela tem, quando ela faz a bateria de teste, acusa, e essa alergia aparece depois de um problema grave, um estresse, um desgaste emocional, aí nós podemos afirmar que é uma doença
psicossomática, porque ela vem, por exemplo, falece alguém, uma pessoa, né, infelizmente, nós temos encontrado notícias graves sobre falecimento de várias pessoas por conta da Covid-19. Né? Então, a pessoa faleceu, a família conseguiu elaborar aquela perda, normalmente ela não vai ter maiores questões orgânicas a nível emocional. Mas se a família não aceitou aquela perda, não elaborou o luto, ficou magoada, ficou com raiva, não de jeito nenhum resolveu a perda, pode ser que daqui a um tempo a pessoa comece, da família que não resolveu, comece a desenvolver o quê? Um quadro psicossomático. Por conta da perda, ela pode desenvolver. As pessoas que têm depressão ou ansiedade alta, por exemplo, em nível alto, elas podem desenvolver doenças psicossomáticas. Por quê? Esse quadro muito caracterizado, a depressão, por exemplo, é clássico. Por quê? Causa uma baixa imunológica. Teve uma baixa imunológica, as doenças oportunistas, vamos dizer assim, elas tendem a aparecer. E a depressão já é uma doença da alma, né? A depressão já é. E ela enfraquece o corpo. Ela bombardeia o corpo, né? É importante a gente dar conta que a gente não pode negligenciar um problema emocional. Se a pessoa está com um grau de estresse muito grande, e a gente pode ver isso em qualquer ambiente. Por exemplo, o que foi citado, problemas conjugais. Sim, problemas conjugais, né? Sim, e eles, normalmente o problema conjugal ele não é pequeno e nem rápido. Ele se estende até a pessoa resolver o problema de um jeito ou de outro, ou ajustando o casamento, ou se separando. O tempo que isso demora para acontecer, há o desgaste e a sobrecarga emocional direto no organismo. Né? E aí as doenças psicossomáticas podem surgir. Né? Então, a gente tem aí questões conjugais, mostram esse estresse, questões no trabalho, Margarete. Existem pessoas que se chocam muito tanto com empregadores ou chefes, como com colegas de trabalho. E o ambiente de trabalho vai ficando insuportável. Esse desgaste ele pode ter um impacto na saúde mental, gerando doenças psicossomáticas. Nós temos um público conosco aí que é vinculado a igrejas. Sim, eu acho que a maioria aqui é da igreja. Pessoas vinculadas à igreja, às vezes, assumem departamentos ou ministérios, dependendo da denominação que a pessoa tenha um nome diferente. Enquanto isso, Margarete, flui bem, ótimo. É uma coisa. Como o povo diz, glória. O problema é quando isso não está bem. O problema é quando tem um choque, por exemplo, de uma líder de ministério com uma liderada, ou com outro líder de ministério. Né? Enfim, quando há esse desgaste, e às vezes ele demora para se acertar, olha aí a presença do estresse promovido pela igreja. Não pela igreja, né? A igreja somos nós, mas promovido pelas nossas relações mal resolvidas dentro dessa instituição que deveria ser muito boa, né? Então, nós não devemos negligenciar. Se você que está me ouvindo identificar uma dificuldade emocional, um desgaste muito grande com alguma situação que você esteja vivendo ou já viveu e não resolveu, busque ajuda. Se tiver um sintoma, precisa de buscar o médico primeiro para resolver sintoma físico.
né? Amenizar essa questão. E o acompanhamento psicoterápico, o apoio psicológico, é justamente para tentar contribuir para o entendimento do que está acontecendo e onde precisa ser alterado para que a pessoa elabore, resolva e se livre disso, né? Para que ela fique livre de doenças psicossomáticas. Não sei se você quer perguntar alguma coisa. Não, sim. Eu queria pedir a Raquel para trazer uma luz que está aí, porque está escurecendo bastante. Eu estou aqui na varanda, e nessa varanda não tem lâmpada aqui. Mas, querida, uma das coisas que você colocou aqui, que eu achei interessante, é porque queria que você falasse sobre o lixo emocional, né? Sobre essa questão de esse acúmulo de lixo que acaba causando todas essas enfermidades. Sim. Qualquer coisa que nós vivemos, é óbvio que o sentimento, as emoções, elas estão ali em alta. Mas, se for uma emoção favorável, positiva, uma festa de aniversário que a gente queria muito ir, que a gente ama o aniversariante, a gente vai, assim, desfrutar da melhor maneira, isso não vai ser gerador de lixo emocional. Porque foi algo bom. Só um minutinho, deixa eu... É que eu vi um negócio desse aqui, bota. Só um minutinho, deixa eu botar um negocinho aqui para ver se melhora aqui. Ah, pronto, acho que melhorou um pouquinho. Sim. E aí, Margarida, quando nós vamos a um evento ou promovemos algo na nossa vida que seja gerador de emoções positivas, nós vamos gerar lixo. Por quê? Porque é algo bom. Nós vamos desfrutar desse algo bom. Sim, sim. O problema é quando nós aborrecemos, nos desgastamos, e aí nós vamos gerar os lixos de mágoa é um lixo, angústia é um lixo emocional, raiva é um lixo emocional, medo é um lixo emocional, insegurança das mais variados matizes são lixos emocionais. Então, assim... A ansiedade. A ansiedade, ela como é que eu digo? Como eu posso, assim, facilmente sinalizar? A ansiedade, ela é parente próxima do medo e da insegurança. Andam juntos. Né? Normalmente, quando a pessoa está com alguma questão ligada a medo, a ansiedade está juntinho. Quando a pessoa está insegura, a ansiedade está ali juntinho também. Agora, quando a pessoa está triste, é a depressão que está juntinho. Quando a pessoa está com culpa, pode fazer depressão. Com raiva, pode favorecer. A irritabilidade. Todos esses aspectos emocionais são lixo emocional se não foram resolvidos de uma forma mais breve. Quando a gente resolve, acabou o lixo. Não tem lixo e nem doença, porque resolveu a questão. O problema é quando o lixo emocional continua. Então, por exemplo, o exemplo mais clássico, isso independente de estar falando com um público religioso, espiritualmente falando ou não, o problema mais clássico do lixo emocional, eu diria que é a falta do perdão. Sim. Estou perguntando aí se o síndrome do pânico é reflexo de lixo. Eu acho que nem sempre, né, Luci? A síndrome do pânico, ou o transtorno do pânico, é uma doença ligada à ansiedade. Né? Nós temos, a nível diagnóstico, os transtornos ligados ao humor e os transtornos ligados à ansiedade. Eu vou falar só desses, porque tem muitos outros, né? Mas eu vou citar só esses dois. E dentro dos quadros dos transtornos da ansiedade, tem lá o transtorno do pânico. Uma crise de pânico é uma crise de ansiedade absurdamente grande.
Por isso é geradora daqueles sintomas todos, falta de ar, taquicardia, parece que a pessoa está ficando asfixiada, parece que ela vai desmaiar, parece que ela vai morrer naquele momento, porque ela tem uma sensação muito desagradável. Então, eu não posso afirmar que o transtorno do pânico seja fruto de lixo emocional, não. O transtorno do pânico, na verdade, é uma patologia, é uma doença que já foi desenvolvida. E eu digo, de uma forma mais simples, que o transtorno do pânico eu chamo de síndrome do desamparo, síndrome do abandono. A verdade que está por trás do transtorno do pânico é a insegurança. Mas é claro que se a pessoa necessariamente não precisa acumular um sentimento. Tem pessoas que deflagram uma crise, na verdade, de um tempo para o outro. Né? Então, o pânico é uma doença da alma, né? Porque tem a ver com o emocional, tem a ver tudo, a ver com a mente, mas eu não diria que seria um acúmulo de lixo emocional, não. Eu penso que, por exemplo, uma pessoa que guarda mágoa muito tempo, olha que coisa louca, né? Ela pode ir gerando, por exemplo, se o corpo dela tem predisposição e se tem uma parte, um componente genético contribuindo para isso, já há estudos de casos de câncer, Margarete, que foram somatizados. Né? Acredito. Foram somatizados. Né? Nós temos 14 minutos, então, mais ou menos. Isso, vamos falar de investir na prevenção. Isso. A prevenção, a primeira que eu diria, se é que a gente pode chamar de primeira, ela é a mais difícil, às vezes. Precisamos eliminar o motivo desses sentimentos negativos. Então, às vezes, de forma grave, nós precisamos o quê? Despedir pessoas da nossa vida. Amizades que são amizades nocivas. Existem pessoas que, infelizmente, se tornam tóxicas na nossa vida e a gente precisa aprender qual é o tempo da permanência dessa pessoa na nossa vida e o quanto de intimidade. Eu acho que eu falei na live passada, eu acho que eu citei isso, tem pessoas que nós temos que oferecer a varanda da nossa vida e só. Ela só vai chegar até o nosso portão. É verdade, é verdade. Vamos oferecer a sala da nossa vida, ela já vai entrar um pouco mais na nossa intimidade. Mas são poucas as pessoas que nós vamos levar para um cômodo mais íntimo como o quarto. Precisa ser considerado isso. Outra coisa... Isso é até uma proteção, né, Lucília? Sim, com certeza. Agora, precisamos, um segundo aspecto de prevenção, de uma adaptação melhor aos eventos difíceis. Desde que o mundo existe e nós estamos nele, nós temos doenças, estamos sujeitos à morte, à finitude da vida, estamos sujeitos a dificuldades financeiras e nós precisamos, por mais difícil que essas situações sejam, nós precisamos, dentro do possível, se for o caso, adaptação. Aquele período difícil vai passar. Né? Enquanto não passa, precisamos aceitar aquela situação difícil e vermos o que podemos fazer. Né? Outra coisa importante é a resiliência, que nós precisamos desenvolver. Precisamos aprender a superar situações. No dia difícil, Margarete, você sabe disso, trabalha com povo, no dia difícil, a nossa árvore, ela fica desgalhada. Ela fica sem flor, sem folha. No dia difícil, parece que ela vai ficando uma árvore seca. Parece que ela vai ficando sem... Quando vai chegando a primavera, o que acontece com essa árvore? Ela tinha raiz. Ela começa a... Tem uma música, tem várias músicas, né?
que a árvore cortada ela vai brotar novamente. Né? É verdade. E nós precisamos dar conta disso. Então, isso é superação. Quem nos vê num dia difícil, num tempo difícil, se surpreende ao nos encontrar meses depois, quando estamos bem. Verdade, Porque é verdade. a nossa fisionomia é outra. Ela não é tão pesada mais, ela já é mais leve. Graças a Deus. Algumas coisas que nós sabemos, Margarete, a parte, se nós somos espírito, alma e corpo, é claro que cada pessoa precisa buscar a parte espiritual. A parte espiritual fortalece as demais e muitas das vezes nos ajudam ancorando. No momento difícil, nos dão suporte. Então, a parte espiritual, seja o que for que cada um crê, a parte espiritual ela é fundamental para ajuda psicológica. As outras questões, uma pessoa, por exemplo, que sente muita raiva, se ela vai fazer atividade física, ela vai ajudar esse corpo a reagir e vai colocar essa raiva para fora, de forma mais efetiva. O tratamento, né? Eu estou correndo um pouquinho agora. O tratamento. Bem, quando a gente procura um médico, está somatizando ou psicossomatizando, o médico vai tratar o sintoma. Então, Sim. ele vai normalmente tratar o sintoma, e um médico que seja bem sensível e humanizado, ele vai encaminhar para quê? Para psicoterapia, para que as dificuldades, aquelas tensões, às vezes a falta de habilidade com as situações sejam desenvolvidas e resolvidas, elaboradas no processo psicoterápico. Então, é importante a busca do médico, é importante a busca do psicólogo e é importante tentar o quê? Se adaptar de uma forma mais realizada, mais feliz na própria vida. A Bíblia diz que quando nós estamos felizes, quando nós estamos alegres, nós somos saudáveis. Quando a gente lê, por exemplo, o oposto, o livro de Lamentações, Jeremias foi tido como profeta chorão. Mas por quê? Ele foi chamado para falar um povo no momento difícil, no momento de cativeiro, no momento de exílio, no momento de dor. Ele foi chamado num contexto difícil. E é tão interessante quando ele escreve Lamentações de Jeremias, quem tem acesso à Bíblia depois pode ler. Lamentações de Jeremias 3, é difícil, mostra que até os dentes estavam ficando doloridos, de tanta dor, de tanta tristeza, de tanto peso. Mas quando vai chegando lá pelo versículo 21, 22, diz assim: quero trazer à memória, à mente, aquilo que lhe pode dar esperança. Aí ele afirma: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a tua fidelidade, ela se renova a cada manhã. E aí, toda a estrutura dele física corresponde àquela esperança que acabou de entrar na fala do sujeito. Então, é importante a gente avaliar também o que nós temos produzido com a nossa boca. E isso serve para psicólogo também, tá, Margarete? Isso serve para psicólogo também, porque se não fizer o que eu estou propondo a cada pessoa que está nos ouvindo, eu vou ter os mesmos resultados, doenças psicossomáticas, somatizações. Eu acabei de vir de um período bem difícil, onde muitos sentimentos graves ocorreram dentro de mim. E você acredita que por mais que eu esteja tentando resolver essas questões, eu já tive infecção nos olhos 2 vezes? Acredito. E olha que eu busco ao Senhor, eu sei das questões, eu já liberei perdão para as pessoas que me deixaram chateada, muito chateada,
Mas em um mês, em menos de um mês, eu já tive infecção numa vista 2 vezes e na outra depois 2 derrames. O vasinho estourou com a metade com sangue. Que eu acho que era mesmo. Eu estava vendo as questões que estavam me desagradando e elas feriram o meu coração. Aí a minha vista ficou uma poça de sangue. Veja como são as questões somáticas. Eu falo hoje de causa própria. Eu respondo. Eu falo, Margarete, eu tenho espelho. Ninguém precisa ficar me dizendo, não, eu olho no espelho e eu vejo. Verdade. Então, tanto para mim, quanto para você, quanto para as pessoas que estão nos ouvindo, se não está bem, tome uma atitude para mudar a sua vida. Eu li outro dia na internet, nós não somos árvores. Não estamos plantados ali. Podemos mudar, podemos passear como você está fazendo, podemos mudar de estado se precisarmos mudar de residência, podemos mudar de igreja, podemos mudar de trabalho, podemos mudar até de profissão se não estivermos felizes. Então, precisamos promover mudança para nos adaptarmos melhor e ser melhores e sermos mais felizes na nossa vida. Quanto mais felizes nós estivermos, menos doença vai nos acometer de fundo emocional. Está falando aqui, ficamos doentes quando não conseguimos resolver. O que você pode dizer para ela? É isso mesmo. E resolver significa elaborar. Para algumas pessoas, resolver é liberar perdão para o outro. Perdão para quem quer que seja que tenha ofendido. Para outras pessoas, Margarete, resolver significa elaborar perdão para si próprio. Liberar perdão para si mesmo. Né? Para outras pessoas, resolver talvez seja mudar de vizinhança. Conhecer pessoas novas, ampliar os horizontes. Para outras pessoas, talvez seja começar a fazer um curso que seja de sobrancelha, para começar a trabalhar com design de sobrancelha. É isso. Vai se sentir mais produtiva, mais viva, frutificando. Só frutifica a árvore que está saudável. A árvore que não está saudável pode ser como a figueira que Jesus encontrou. Tinha muita folha e não tinha fruto. É bem verdade que não era o tempo do fruto, mas só estava bonita por fora. Precisamos estar bonitos por dentro também. Amém, amém. Nós estamos, ainda não fechou não, mas nós estamos caminhando para isso. Você querendo dar uma saudação, eu desde já quero agradecer. Não vou falar muito hoje não, para deixar você terminar. Mas eu quero desde já agradecer. Eu acredito que foi de grande assim, esclarecimento. Para mim foi excelente, eu creio que para os nossos amados também. E eu tenho certeza que muitas pessoas passaram a entender melhor. Oi, olha, tá entrando aí a Ana. A Ana também é psicóloga. Ela é coach e psicóloga. Bem-vinda. Estamos no final, mas assim, eu agradeço muito, porque eu acredito que muito bom que a Elizabeth está falando, né, a pastora Elizabeth, e eu acredito que houve um esclarecimento assim, que muitos de nós não tínhamos antes, e que precisamos agora trabalhar. Ana Clara, sim, querida, um beijo grande no seu coração, do Foco e Bem-Estar, é o site dela. Então, assim, a Elizabeth está dizendo que esclareceu muito, a pastora Elizabeth. Que bom, muito obrigada. Foi assim, bênção para nós, trouxe uma luz assim, muito, muito maravilhosa. E eu quero agradecer você, Lucília. Quero agradecer que toda vez que nós lhe convidamos, você está sempre aí, pronta, né? Sempre aí se dispondo para nos abençoar, nos trazer essa clareza da psicologia e a importância de tratarmos, independente de se somos evangélicos ou não. Não é verdade? Você pode falar nisso, pode encerrar também, você. Pode concluir. Eu quero agradecer pela confiança também que você deposita no meu trabalho, no meu ministério. Eu quero agradecer porque você sempre me abençoa com o seu convite.
É uma honra muito grande estar com vocês. E eu quero só concluir lembrando uma música muito antiga que eu ouvia e cantava. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar.